Isto não é só mais um dia no Dragão, é o início de algo que pode mudar tudo. Porque hoje não falamos de promessas vagas. Falamos de certezas, de reforços que já aterraram, de sinais claros nas bancadas, de vozes que voltam a ouvir-se, de um treinador que exige, de jogadores que reconhecem falhas e de um grupo que começa, finalmente, a olhar nos olhos da exigência que este símbolo carrega no peito. 5 notícias. 5 capítulos de uma pré-época que está a ferver. Um patrão da defesa já chegou. Uma bancada que se calou em protesto. Uma lesão que obriga a ajustar planos. Um reencontro que tocou o balneário. E uma confissão crua de um dos nossos que mostra que há alma para recuperar. Hoje vais ouvir tudo com o coração nas mãos. Vais sentir que o Porto está a mexer. Que as decisões estão a ser tomadas. E que o sangue começa a correr outra vez com intensidade dentro do clube. Comenta, partilha, subscreve, ativa o sininho, porque o que aí vem vai reacender a chama de cada portista. Chegou. Está cá. E não é mais um projeto. É um nome compassado, com jogos nas pernas, com nervo de competição europeia. Jan Bednarek já pousou no Porto, e com ele pousa também uma sensação que há muito não se vivia nas Antas, a de que, finalmente, há critério nas decisões. A de que, finalmente, a defesa vai ter um líder com presença, com autoridade, com respeito. São 29 anos de idade, mais de 180 jogos na Premier League, 2 presenças em campeonatos do mundo, 2 em europeus. E agora, um contrato de 4 anos com o Porto, depois de um investimento a rondar os 7,5 milhões de euros. 7,5. Mas, desta vez, cada cêntimo parece bem colocado. Porque o homem vem com tarimba, com passado, e pronto para assumir o presente. Rodado no Southampton, com uma breve passagem pelo Aston Villa, Bednarek chega para preencher a vaga deixada por Marcano, e não podia ser mais simbólico. Porque, tal como o espanhol, o polaco também não é um funâmbulo técnico. Não é um central da moda. É um jogador a Porto. Cru. Sério. Comprometido. Um muro. E o mais curioso. Apesar de ser destro, sente-se confortável do lado esquerdo do eixo. A tal posição que Farioli pediu para equilibrar o 11. E mais. É forte no jogo aéreo, impõe respeito nos duelos físicos e sabe o que é jogar com pressão, porque esteve no olho do furacão durante anos em Inglaterra, a lutar por pontos que valem milhões. Assad acertou. O treinador exigiu e foi ouvido. E este momento faz reacender a chama. Porque não estamos a falar de um miúdo a precisar de tempo. Estamos a falar de um titular. De alguém que pode entrar já no jogo com o Atlético Madrid, na apresentação aos sócios, e mandar naquela linha como se estivesse cá há 5 anos. Zé Pedro, Neuen Pérez, Dominic Perpepic, Gabriel Braz, todos têm potencial. Mas agora têm um exemplo. Um nome que os obriga a subir o nível. Porque Bednarek não vem para ensinar, vem para jogar. Para liderar. Para ser a voz que organiza, que grita, que acalma. É este tipo de contratação que mostra o que o Porto quer ser. Um clube que prepara, que respeita os momentos, que não entra em pânico, mas também não fica parado, que gasta quando tem de gastar, que aposta quando tem de apostar, mas que, acima de tudo, reconhece que há posições em que não se pode inventar. E sim, ainda falta um extremo direito. Ainda se pode ir buscar um lateral. Ou um avançado. Mas com Bednarek, a defesa começa a ganhar forma. E com ele, começa a desenhar-se a espinha dorsal deste novo Porto de Farioli. É por isto que se diz, não é mais um. É o reforço que pode marcar a diferença entre um campeonato instável e uma época com ambição real. Agora é vê-lo treinar. É vê-lo comandar. É vê-lo entrar em campo e ganhar respeito. Porque no Dragão não há tempo para adaptação lenta. Aqui é entrar, jogar e vencer. E o que vem a seguir é uma ferida aberta no coração das bancadas. Porque a claque mais feroz do país está em silêncio. E o motivo é muito mais profundo do que parece. Foi impossível ignorar. Estavam lá todos os sinais de uma noite especial. O Dragão bem composto, uma vitória nos descontos, jogadores a dar tudo, mas havia um buraco no coração das bancadas. Um vazio que gritou mais alto do que qualquer golo. E esse vazio estava no topo sul. Os setores onde moram, gritam e empurram os super dragões estavam praticamente despidos. Nenhuma faixa.
Nenhuma bandeira. Nenhum tambor. Alguns membros foram vistos, sim, mas espalhados, isolados, fora de posição. Como se não quisessem estar ausentes, mas também não podiam estar presentes. E quem conhece o Porto, quem vive este clube de dentro, sabe bem o que isso significa. Algo está mal. Muito mal. A verdade é dura e está ligada a um desacordo que ninguém queria ver exposto tão cedo. O protocolo entre a direção e a claque ainda não foi renovado. Ainda não há garantias. Ainda não há paz. E isso rebenta com qualquer ideia de união neste arranque de época. Os setores CEAP, as zonas com condições especiais de acesso e permanência, foram bloqueados. Não houve venda de lugares anuais. Só à última hora abriram bilhetes individuais. Mas já era tarde. O estrago estava feito. A mensagem foi clara. Sem acordo, não há presença. E para quem vibra com o som, com o fumo, com o pulso vivo da claque, aquilo foi um murro no estômago. É impossível não sentir um aperto. Porque os superdragões, com todos os seus defeitos, são alma. São pulmão. São pressão. São Porto. E sem eles a empurrar durante os jogos, o estádio perde força. A equipa perde impulso. O adversário perde medo. E enquanto isso acontecia no Sul, no Norte, o cenário também não foi pacífico. Vários adeptos do coletivo foram impedidos de estar em pé na fila superior pela própria polícia. Como se houvesse uma tentativa de domesticar a bancada. De apagar o que nos faz diferentes. De cortar o que nos dá vantagem. A pergunta que não quer calar é: como é possível estar a construir uma nova época com um novo treinador, novos reforços, nova energia, e não garantir que as bancadas estão com o clube? Como é que se começa do zero, sem garantir que quem canta 90 minutos está lá? É um erro estratégico. É um erro emocional. É um erro que pode custar caro. Porque o Porto é muito mais do que um 11. É muito mais do que tática. É muito mais do que reforços. O Porto é cultura. É bancada. É pressão. E o silêncio de ontem custou. Custou a quem estava nas bancadas. Custou a quem estava em casa. Custou a quem estava no relvado. Porque jogar com o topo sul calado é jogar amputado. Agora é a altura de agir. De resolver. De ouvir. Porque um Porto dividido não é Porto. Um Porto com bancadas vazias não mete medo a ninguém. E se há coisa que este clube não pode perder, é a sua alma. E a seguir vem uma dor mais fria. Uma lesão que ainda não sarou. Um nome que ficou de fora. E um jogador que pode perder espaço num plantel cada vez mais competitivo. Há lesões que passam ao lado. E há outras que mudam tudo, não pelo nome, mas pelo momento. E esta, meus amigos, chegou na hora errada. Francisco Moura, um dos nomes apontados para ser opção real no lado esquerdo da defesa, está fora. Fora do relvado, fora dos planos imediatos, fora da preparação que Farioli desenhou ao milímetro para arrancar a época com tudo. E não estamos a falar de um toque ligeiro. Não estamos a falar de gestão de esforço. Estamos a falar de uma lesão no ligamento colateral interno do joelho esquerdo. Uma lesão séria. Uma lesão que exige tratamento, ginásio, paciência e tempo. E tempo, neste momento, é tudo o que não temos. O Porto voltou aos treinos no Olival depois da vitória frente ao Twente, aquela vitória suada, nos descontos, com alma e com garra, mas já com um buraco evidente no plantel. E esse buraco tem um nome, Francisco Moura. E por muito que se tente fingir que é apenas um contratempo, não é. Porque esta era a pré-época onde Farioli precisava de testar todos, ver todos, preparar todos. Cada minuto conta. Cada sessão importa. E perder um lateral com características ofensivas, num sistema que depende tanto dos flancos, muda planos. Muda rotações. Muda até perfis de contratação. E não é só isso. É o risco de termos de ir buscar mais um reforço. Mais um jogador. Mais uma alternativa. E quando o mercado já está a ferver, cada decisão tem de ser milimétrica. Cada euro tem de ser bem gasto. Cada escolha tem de ser certa. O que se sabe para já é simples. Moura está em tratamento, fechado no ginásio. Não vai ser opção no imediato. E enquanto isso, Farioli tem de fazer contas. Tem de adaptar. Tem de improvisar. Porque o tempo até ao início do campeonato não perdoa, e as opções reais para a esquerda da defesa estão a ficar curtas. E depois há a questão invisível, o impacto no grupo. Porque quando um jogador cai,
Quando alguém falha por lesão, há sempre um efeito dominó. Outros têm de subir. Outros têm de mudar de posição. Outros têm de fazer mais minutos do que o esperado. E isso, na pré-época, é meio caminho andado para rebentar fisicamente. A verdade é esta: o plantel do Porto, apesar das chegadas, ainda está em construção. Ainda há ajustes a fazer. Ainda há jogadores por sair. E quando uma peça do puzzle falha, todo o desenho se complica. Moura pode recuperar. Vai recuperar. Mas quando? Em que condição? Com que ritmo? Com que confiança? E enquanto isso, o Dragão prepara-se para o jogo de apresentação frente ao Atlético de Madrid. Um teste de fogo. Um jogo a sério. Um palco onde não dá para esconder fraquezas. Onde não há margem para erros. Farioli vai ter de decidir rápido. Vai ter de ajustar. Vai ter de improvisar. E a SAD, se for séria, vai ter de agir. Porque se há coisa que esta lesão mostrou, é que não podemos depender de sorte. Temos de depender de planeamento. E depois de um murro emocional com a bancada dos Super Dragões e de um balde de água fria com esta ausência inesperada, vem um momento bonito. Um reencontro. Uma memória dos tempos da formação. Uma ligação entre dois jogadores que, agora, partilham o mesmo balneário no Dragão. E sim, isso ainda dá para sorrir. Há coisas que não se compram. Há coisas que o dinheiro não toca. E quando dois miúdos que cresceram juntos nas escolas do Vitória se reencontram no Dragão, com a camisola do Porto vestida, isso não é só futebol. Isso é destino. Isso é alma. Alberto Costa estreou-se no estádio do Dragão com a camisola azul e branca num jogo de pré-temporada frente ao Twente. Entrou, correu, lutou e do outro lado, do banco, surgiu Vasco Sousa. Também ele, antigo colega nos escalões de formação. Também ele, agora, um nome que quer marcar espaço no meio-campo portista. E depois do jogo, veio a frase que arrepiou qualquer um que sente este clube. Que bom voltar a jogar contigo, Alberto. Que sejas muito feliz. É nisto que o Porto ainda é diferente. Porque enquanto muitos clubes compram nomes, o Porto volta a juntar histórias. Reencontros. Memórias. E transforma isso em força. Vasco e Alberto não são apenas dois jogadores. São símbolo de um Porto que ainda acredita na formação, que ainda vai buscar talento à base, que ainda dá minutos a quem cresceu com o emblema no coração e não apenas na camisola. E no meio de reforços de milhões, de centrais internacionais, de ajustes táticos e treinos pesados, há momentos assim. Momentos que lembram porque é que amamos este clube. Porque aqui, quando dois amigos de infância se voltam a cruzar no relvado principal do Dragão, é como se todos os portistas se cruzassem com o seu passado, com a sua paixão, com a sua infância. E é esse tipo de energia que pode fazer a diferença numa época longa, dura, exigente. A mesma energia que empurrou a equipa frente ao Twente com um penalti nos descontos, marcado com frieza por William Gomes e festejado com o coração por toda a bancada. Samu fez o primeiro. William fechou o jogo. Mas ali, no meio, no relvado, estava outra vitória, silenciosa, invisível, mas poderosíssima. O reencontro de Vasco e Alberto. E é impossível não sentir orgulho. Porque quando o Porto aposta em talento jovem, com ligação emocional, com raízes comuns, está a plantar mais do que jogadores, está a plantar identidade. ADN. História. Não sabemos se Alberto vai ser titular. Não sabemos se Vasco vai assumir o meio-campo. Mas sabemos isto. Os dois estão aqui por mérito. Por trabalho, por talento e por ligação real a este clube. E quando um plantel se constrói com base em verdade, com base em relações reais, há algo que os adversários não conseguem igualar: alma. É mais do que futebol. É sentir. É viver. E é com essa alma que vamos olhar para o futuro. Porque se hoje dois amigos se reencontram no relvado, amanhã podem festejar juntos no Marquês. E quando achávamos que a pré-época ia ser só testes, ajustes e boas intenções, houve um jogador que decidiu abrir o coração. E fê-lo de forma brutal, honesta, crua. Sem desculpas. Sem paninhos quentes. E com uma frase que devia estar colada nas paredes do balneário inteiro: não estive à altura do Porto. Alan Varela. O argentino que chegou cheio de promessas, de vídeos no YouTube e comparações ousadas. Que começou com moral, com intensidade, mas que perdeu espaço, perdeu fulgor e, pior do que tudo, perdeu confiança. Mas agora,
Agora voltou a falar. E não fugiu de nada. Depois da vitória frente ao Twente, Varela podia ter dito que foi só mais um jogo, que está tudo a correr bem, que é só pré-época. Mas não. Preferiu a verdade. Preferiu dar a cara. E, nesse momento, voltou a ser Porto. Disse que o ano passado não rendeu o que devia. Que sentiu que falhou. Que sabe que este clube exige mais e que não se perdoa por não ter estado à altura. Que quer dar mais. Muito mais. E que vai dar. E quem ouve aquilo, sente tudo. Porque nestes tempos em que muitos falam sem dizer nada, ouvir um jogador assumir assim, sem filtros, dá vontade de o pôr de braçadeira no braço e mandá-lo liderar o meio-campo já no primeiro jogo oficial. Mas não ficou por aí. Falou do novo mister, das novas ideias, do entrosamento com Vítor Frold, que está a crescer bem e a mostrar qualidade. Falou do espírito de grupo, da união, da fome de voltar ao topo. De recuperar a identidade. De ser Porto. De parecer Porto. De jogar como Porto. E é isto. É nisto que se ganha uma bancada. Não é só com golos ou cortes limpos. É com atitude. É com palavras que batem forte. É com alma. Varela sabe o peso que carrega. Sabe o que é vestir esta camisola. Sabe que aqui não há desculpas. E se alguém tinha dúvidas se ele ainda merecia espaço neste novo ciclo, hoje, depois desta confissão, só pode haver uma resposta. Sim. Com ele. Até ao fim. Porque este é o tipo de jogador que levanta balneários. Que dá o exemplo. Que mostra aos mais novos que aqui não basta parecer, é preciso ser. E que quando se falha, não se esconde. Assume-se. Aprende-se. E volta-se mais forte. E Varela está de volta. De alma lavada, com discurso a Porto, com garra no olhar e humildade nas palavras. Se ele conseguir transportar para dentro de campo esta entrega que demonstrou fora dele, então temos médio. Temos líder. Temos craque. E com este fecho de pré-época cheio de sinais, da chegada de Bednarek ao reencontro com a formação, passando por a exigência de Farioli e as dores que ainda vêm da bancada, fica uma certeza. Este Porto está a acordar. A cada treino, a cada palavra certa, a cada corte bem feito e a cada confissão com coração, estamos a renascer. E por isso, se sentiste tudo isto connosco até aqui, comenta, partilha, manda isto para todos os portistas que precisam de acreditar outra vez. E claro, subscreva o canal. Ativa o sininho. Porque isto não para. Porque quem sente, nunca desiste e quem acredita, volta mais forte.